Fala galera, beleza? Vamos lá. Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema sobre as estratificações sociais, beleza? Vamos lá. Lembrando que nós já discutimos essas estratificações em sala, não é verdade? As castas, as sociedades estamentais e até que a gente foi parar na última delas, que é a que a gente vive, né, nos dias atuais, que foram as classes sociais. E aí, quando a gente começa a discutir sobre as classes sociais, tem algo que fica implícito nesse processo, que essas classes sociais, elas são definidas, não é verdade, pelo nível de pobreza. E aí a gente começa a tentar entender esse conceito, né, que até então parecia muito óbvio entre o que é ser rico e o que é ser pobre, e a gente começa a entender que esse conceito ele é muito mais amplo do que os nossos olhos podem ver, ok? Então é o que a gente vai tratar no dia de hoje. O que é a pobreza, tá? Quais são, qual é a interpretação que a gente dá ao conceito de pobreza? Será que pobreza é um conceito puramente socioeconômico? Será que pobreza está somente relacionado à quantidade de dinheiro que se tem no bolso ou à quantidade de dinheiro que não se tem? Não, não é esse o caso. Pobreza vai muito além. Pobreza está relacionado a cor, pobreza está relacionado a gênero, não é verdade? E como é que pobreza está relacionado a essas outras infinidades de processos? Pelas condições de trabalho. Pelas condições de trabalho. Ok? Nós não podemos hoje afirmar com 100% de certeza que negros e mulheres têm as mesmas condições que brancos e homens de trabalho. Sendo assim, a gente não consegue afirmar que essas classes, essas raças, esses gêneros, eles possuem a mesma possibilidade de fazer dinheiro dentro dessa nossa sociedade burguesa. Não tem, ok? E isso vai gerar um outro problema, que é aquele que a gente infinitamente discute, que é o conceito da meritocracia. Até onde vai o mérito e até onde vai as condições impostas pela sociedade. Ok? Bom, mas já que a gente agora entende que... Só um cafezinho para molhar a garganta. Só que agora que a gente entende que o conceito de pobreza ele não está somente relacionado à quantidade de dinheiro, à realidade financeira que se tem, que a gente entende que pobreza também está ligado à raça, etnia, gênero, enfim, outras várias questões, a gente começa a entender que existem tipos diferentes de pobreza. E esses tipos diferentes de pobreza, né, essas desigualdades, elas são também identificadas em várias intensidades. Ou seja, existe o mais pobre e o menos pobre. Existe o mais desigual e o menos desigual. Ok? E esses níveis de pobreza que a gente encontra, ele está impermeado dentro da nossa sociedade. Tá? Daí a sociologia começa a construir, então, dois conceitos distintos para a pobreza. Primeiro, a pobreza absoluta e segundo, a pobreza relativa. O que seria a pobreza absoluta, então? Pobreza absoluta, dentro da sociologia, é quando o cidadão ele não tem o mínimo necessário para sobreviver dentro daquela sociedade. Tá? Ele não tem as condições mínimas adequadas para a sua sobrevivência. Isso é pobreza absoluta. E a pobreza relativa é quando o cidadão não tem ou não possui aquilo que ele imagina, que ele pensa, que ele acha que ele deveria ter conquistado mediante o seu trabalho. Ok? Então, há essa distinção entre pobreza absoluta e pobreza relativa. E aí a gente entende todo esse contexto da desigualdade voltado para a pobreza e também voltado para as nossas relações, né, de raça, gênero e também as relações étnicas, tá? Isso tudo tem a ver, obviamente, com a nossa distribuição de renda, tá? Por quê? Esse modo de distribuição de renda, tá, embora não seja algo estabelecido politicamente, ele é algo estabelecido intrinsecamente.
tá? As nossas rendas são divididas de forma desigual. Isso não parece óbvio. Quando a gente tem as classes sociais, quando a gente tem essa estratificação dentro da pirâmide social, que a gente tem o mais rico, o mais pobre, o menos pobre, o mais pobre ainda, quando a gente tem essas divisões elas são voltadas para essa distribuição de renda. E essa distribuição de renda, então, quando a gente percebe que ela é feita de forma desigual, a gente também entende que ela acaba privando o indivíduo de uma série de outros fatores dentro da sociedade. Ela não priva apenas da sobrevivência básica. Ela vai privar, por exemplo, do acesso à educação, ela vai privar do acesso à cultura, ela vai privar do acesso ao lazer, ela vai privar de uma série de outras questões dentro da sociedade que está embutida nesse conceito de pobreza. Então vamos pensar um pouquinho, tá? Você que está aí me assistindo agora, tá? Você tem aí a sua quantidade X de dinheiro por mês, tá? E essa quantidade X de dinheiro por mês te permite ir ao cinema 2 vezes por semana. Mas você não queria ir ao cinema. Você queria ir a um restaurante caro. Beleza? Mas essa condição não te permite ir a um restaurante caro. Isso é pobreza absoluta ou relativa? Essa pobreza está te privando do lazer ou está te privando do lazer que você queria ter? Ok? Ela está te privando daquilo que você queria, mas ela não está te privando de tudo. Eu, por outro lado, não tenho dinheiro para ir nem ao cinema, nem ao restaurante, nem a lugar nenhum. Não tenho dinheiro para o lazer. Eu tenho que pegar esse dinheiro e alimentar os filhos, enfim, seja quem for. Tá? Essa pobreza é considerada absoluta ou relativa? Também é considerada relativa, porque eu não tenho acesso ao lazer, mas eu tenho ainda como sustentar aqueles que dependem de mim. Agora, se eu não tenho dinheiro para nada, nem para alimentar os meus, nem para lazer, nem para cultura, para nada, aí sim nós estaríamos vivendo uma pobreza absoluta. Deu para entender? Essa é a diferença, tá? Então, o nível de pobreza, ele vai sempre depender daquilo que ele te priva. Não necessariamente daquilo que você gostaria de ter, ou de possuir, ou de consumir, tá? E isso parece uma bobagem, mas é uma problemática gigantesca dentro dessa sociedade de consumo que nós vivemos no dia de hoje, tá? É tão absurdo que nós temos cenários grotescos, né, diante das situações de condições financeiras baixas, querendo possuir aquilo que não se pode. Ok? Então, a pessoa vai lá comprar um telefone novo, divide em 24 vezes, né, porque não dá conta de pagar, ou faz o impossível para possuir algo que não pode ter. Isso tudo é voltado para essa sociedade de consumo que a gente vive e para a tentativa de se equilibrar intimamente ou individualmente esse nível de pobreza que nós vivemos. Ok? Bom, esse é o conceito final que faltava para a gente trabalhar. Espero que vocês gostem aí, que vocês assistam. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato. Vocês sabem como e a gente resolve. Beleza? Um beijo para vocês. Qualquer coisa, tamo junto.